Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vinda ao Informação Semanal deste sábado, 13 de março. O Centro de Vacinação de Paredes foi inaugurado esta terça-feira e está instalado no pavilhão Rota dos Móveis. O objetivo destes centros é antecipar a possibilidade de um aumento significativo do número de vacinas diárias. Isto tem capacidade para criar 5 postos de vacinação, quer dizer que nós podemos, cada posto de vacinação prevê entre 120 a 150 vacinas por dia, quer dizer que poderemos ir para 750 vacinas diárias. Temos todos os profissionais envolvidos. É evidente que há os profissionais específicos, nomeadamente colegas nossos que estão para uma eventual reação adversa. Também os seus enfermeiros estão preparados para isso. Abriu portas também o Centro de Vacinação de Penafiel, instalado no pavilhão de feiras e exposições. Neste mundo de dúvidas que a pandemia nos trouxe, a única certeza que nós temos no momento é que, de facto, só há 2 opções para já para podermos enfrentar a pandemia. A primeira é cumprir com absoluto rigor as regras das autoridades de saúde, que ainda agora o nosso diretor clínico do Centro de Saúde, do nosso ACES, referia na cerimónia de 3 de março. Cumprir com o afastamento, respeitar a utilização da máscara e adotar uma atitude de higienização permanente. Esta é uma opção. A outra, que é naturalmente a melhor e aquela que todos desejamos rapidamente, é a vacinação. A vacinação é, de facto, a melhor fórmula que temos para fazer face à pandemia. O Governo vai investir mais de 19 milhões de euros em testes rápidos de antigênio nas escolas. O Governo autorizou a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigênio em estabelecimentos de educação e ensino públicos e em respostas sociais de apoio à infância do setor social e solidário, num montante de mais de 19 milhões de euros. O Governo destaca em comunicado do Conselho de Ministros eletrónico que com esta operação pretende preparar a reabertura gradual e sustentada das atividades presenciais, dando continuidade à implementação da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 2020. O plano de desconfinamento foi apresentado esta quinta-feira. António Costa admite que a reabertura deverá ser cautelosa e a conta-gotas. O esforço extraordinário de todas as portuguesas e de todos os portugueses ao longo destes 2 meses permitiu-nos chegar hoje, como previsto, ao momento em que, com segurança, podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa. É um plano que prevê uma reabertura a conta-gotas. As 2 perguntas que, obviamente, os portugueses colocam é, em primeiro lugar, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? E a segunda é, porquê é que a reabertura tem de ser tão cautelosa? Quanto à primeira pergunta, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? Os dados são muito claros. Nós estamos hoje, felizmente, já abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, claramente abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como a aceitável. Porquê é que temos que o fazer com toda a cautela? Porque se hoje estamos muito melhor do que estávamos há 2 semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro, quando decretámos o primeiro estado de contingência, e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas essa abertura tem que ser uma abertura prudente,
cautelosa, gradual, como eu disse, a conta-gotas. Foi também esta semana comemorado o Dia Internacional da Mulher. O Novo Canal deixou uma mensagem a todas as mulheres. O Dia Internacional da Mulher celebra a conquista das mulheres provenientes dos mais diversos contextos étnicos, culturais, socioeconómicos e políticos. Neste 8 de março, o Novo Canal quer desejar um dia feliz a todas as mulheres. O Bloco de Esquerda de Lousada está a promover ciclos de debate sobre a cultura. O primeiro aconteceu esta semana e debateu o mau estado deste setor. Uma professora chega mesmo a afirmar que há artistas a passarem fome. O núcleo do Bloco de Esquerda de Lousada iniciou um ciclo de debates online através da plataforma Zoom, com vários intervenientes ligados a esta temática. O primeiro debate, moderado por Gerson Moura, teve como tema o mau estado da cultura e contou com a presença do músico Rui Reis, de Pedro Tavares, também músico e presidente da LSD Bookings, o ator Luís de Oliveira e a artista multidisciplinar e escritora Marta Moreira. Marta Moreira, professora do ensino artístico especializado e uma das mais interventivas no debate, começou por dizer que, ao contrário de outros setores que estão fechados, a cultura está paralisada. Porque a verdade aqui é que, ao contrário de outros setores que estão fechados, mas continuam de alguma forma a conseguir trabalhar, a cultura está paralisada. Nós estamos impedidos de trabalhar. E esta é uma expressão que eu uso com alguma frequência porque me parece realmente importante. O Bloco de Esquerda refere que Marta Moreira referiu seguidamente que há aqui um certo preconceito para com a figura das pessoas que vivem da arte e da cultura. Há aqui um certo, acho eu, e costumo debruçar-me sobre isto, um certo preconceito para com a figura das pessoas que vivem da arte e da cultura. Não só os artistas, mas os criadores, os técnicos, toda a cadeia, digamos assim. Há um certo preconceito que eu acho que permanece muito na cabeça das pessoas de não ver estas pessoas como trabalhadores, porque têm, enfim, um conjunto de condições de trabalho substancialmente diferente. E isso faz com que, se calhar, e agora refiro-me da parte da tutela, que haja uma certa negligência para com a maneira como estas pessoas vivem. Passos de Ferreira junta representantes de teatro com o objetivo de realizar uma mostra. O Novo Canal falou com Júlio Moraes, vereador da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. O vereador com o pelouro da cultura, Júlio Moraes, juntou na segunda-feira passada vários representantes do Teatro Amador do concelho, tendo como objetivo a eventual realização de uma mostra de teatro amador no final deste ano, entre setembro e novembro. Segundo Júlio Moraes, a autarquia está já a traçar planos para os próximos meses. Nós, em Passos de Ferreira, estamos a trabalhar já com as associações e com as associações culturais e a planear a cultura num futuro próximo. Sabemos sempre que vamos ter algumas condicionantes com estas regras pandémicas, mas temos de começar a trabalhar para o futuro. E o objetivo destas reuniões foi mesmo chamar as associações, já chamamos algumas, esta semana foi o Teatro Amador. Temos planeado a segunda mostra de teatro municipal entre os meses de setembro, outubro e novembro, e então chamei os grupos para perceber também qual era a opinião deles, qual era o feedback, perceber como é que estavam estas associações culturais. Quais as expectativas, não é? E quais as expectativas também? Quer das associações, quer dos próprios artistas, as pessoas que participam nestas associações. O feedback foi positivo e estamos a começar a elaborar então um plano acreditando que estas questões pandémicas nos vão deixar realizar espetáculos nestas datas que estava a acabar de dizer, entre setembro, outubro e novembro.
É claro que a realização da Mostra de Teatro Amador está dependente da evolução da crise sanitária. O vereador, com o pelouro da cultura, explicou ainda que o encontro serviu para deixar uma palavra de ímpeto a todos os atores e agentes ligados ao Teatro Amador, também penalizado com a crise sanitária, e continua a assolar o país, tendo o responsável pela pasta da cultura realçado o empenho do Executivo Municipal em constituir-se como parceiro fundamental na promoção da arte e da cultura. Por isso, o apoio também financeiro às associações. Sim, nós temos apoiado financeiramente todas as associações, inclusive temos um fundo de apoio ao associativismo específico para a pandemia, para todas aquelas questões que surgiram nas associações que não estavam pensadas, fruto deste maldito vírus, desta pandemia. Nós estamos a reunir com as associações, a falar com elas, inclusive também esta reunião que tive esta semana com os grupos de teatro, foi-lhes colocado essas questões, estavam a ter algumas dificuldades financeiras, em que o município estará de mão dada com estas associações para ajudar a fazer face a todos os constrangimentos que possam surgir financeiramente destas associações, porque muitas delas sabemos que têm o seu bar, têm as suas fontes de receita, têm as atividades e espetáculos que foram cancelados. Algumas destas associações têm compromissos assumidos, contas para pagar, e com todos estes espetáculos cancelados, com os bares, as fontes de receita próprias que tinham, as angariações, sabendo nós que isso foi cancelado, foi cortado, nós estamos aqui para apoiar e fazer face a estas despesas para que nenhuma associação se sinta sozinha e passem dificuldades de uma coisa que, digamos, não é da responsabilidade do associativismo, ou das associações, ou das pessoas que o gerem. E nós, enquanto autarquia, temos todo o gosto e dizemos às associações e fazemos, já foi levado inclusive a reunião de Câmara, a Assembleia também, apoios extraordinários para fazer face às despesas que as associações se estão a ver obrigadas com esta pandemia. Júlio Moraes, vereador na Câmara Municipal de Passos de Ferreira, avança que a autarquia tem apoiado as associações em plena pandemia. Simultaneamente, vai traçando planos para promover a cultura com normalidade e assim que seja possível. A Rota do Românico vai participar no ITB Berlim 2021. O Novo Canal esteve à conversa com Rosário Machado, diretora da Rota do Românico. A Rota do Românico está a participar desde ontem até sexta-feira na ITB Berlim 2021, o mais prestigiado certame de turismo a nível mundial. Após o cancelamento da edição de 2020, devido à crise sanitária, a ITB regressou este ano em formato digital com espaço de partilha de novas estratégias e modelos de negócio para a retoma da atividade. O certame destina-se a todos os profissionais da cadeia de valor do turismo. A presença da Rota do Românico na ITB Berlim assume-se como um meio de projeção do seu produto turístico no mercado externo e consequente integração nos circuitos comerciais, como referiu Rosário Machado, diretora da Rota do Românico. Nós já há alguns anos que temos vindo a apostar neste certame, nesta Feira Internacional em Berlim, até porque esta feira tem o facto de ser na Alemanha, e a Alemanha tem um público muito interessado no património medieval, até porque nós integramos já há alguns anos a Transromânica, e a Transromânica também tem marcado presença nesta feira, mas a Rota do Românico tem vindo a assumir a sua importância na divulgação, nomeadamente na Europa, tanto em Berlim como em Madrid, que são consideradas para nós as feiras que têm uma expressão maior, e como disse, este ano estamos a viver, faz hoje um ano que fechámos os centros de interpretação da Rota do Românico e que a Rota do Românico teve que parar em termos de dinâmica turística, com um interregno no verão, mas estamos há praticamente nós e o país inteiro, e a Europa e o mundo, parados em termos de turismo. E o turismo é, sem dúvida, um dos setores que mais está a sofrer com esta situação. E nesse sentido entendemos que não podemos ficar parados, muito mais nesta altura, que devíamos de cumprir a nossa missão de promover e de divulgar a existência de uma rota patrimonial estruturada num território que tem um valor patrimonial
de excelência e que nós temos vindo a trabalhar e a dinamizar, e portanto entendemos que este ano mais do que nunca devíamos de fazer parte e não devíamos de baixar os braços e que devíamos de promover. Segundo o Duarte Pinheiro, técnico superior do turismo da Rota de Românico, apesar de este ano a participação no certame ser em formato digital, tem sido possível partilhar novas estratégias e modelos de negócio. É um formato diferente, é um formato onde nós temos uma plataforma onde podemos incluir todo o nosso material promocional, os vídeos promocionais, a brochura, o guia, ou seja, onde as pessoas podem aceder e consultar e visualizar, e depois permite-nos também juntar um conjunto de buyers, ou seja, são profissionais que se inscrevem, que fazem parte do grosso de potenciais compradores que já pertencem, portanto, que já se inscrevem nesse tipo de feiras, e depois marcamos naturalmente reuniões por videoconferência, através do próprio chat, e apresentamos a rota enquanto produto turístico. É um formato diferente, é um formato, ainda é eu acho que ainda é um pouco... é pioneiro, mas ainda eu penso que ainda tem muito ainda que se desenvolver. É fruto também é uma rota vista e apreciada à distância, não é? Portanto, é sim, o que a senhora dizia. Não há questão de principal. Claro, mesmo a forma que nós tentamos chegar aos compradores, não é? Nós mostramos tudo de uma forma virtual, digamos assim. Mas permite-lhes ter também um primeiro conhecimento, dizer o que é que nós fazemos, como é que nós nos organizamos, e depois, naturalmente, junto desses operadores, poder possibilitar a vinda cá e a organização de programas para que depois possam usufruir daquilo que é efetivamente a Rota de Românico. Tem vindo a fazer um esforço muito grande a nível dos conteúdos digitais, dos filmes, muito na lógica do turista, da experiência que vai usufruir e de tentar mostrar o produto estruturado de uma forma agradável e um primeiro impacto daquilo que é o território. Portanto, é um bocadinho dar sequência e disseminar essa informação que temos vindo a trabalhar. Refira-se que a Rota de Românico já se afirmou como um importante itinerário cultural e turístico. De resto, o número de turistas tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo que no ano passado ultrapassou os 10.000 contabilizados pela Rota de Românico, mas terão sido muito mais se contarmos com os que livremente visitam esta rota. Ao todo já recebemos mais de 100.000 visitantes. Este ano passou, 2020, seria seguramente o melhor ano de sempre. Estávamos com números muito interessantes, íamos bater todos os recordes, infelizmente a pandemia veio contrariar isso. Está a falar de que números? Nós temos, ao nível das visitas organizadas, nós estamos a falar de mais de 10.000 visitantes, mas pessoas que nos contactam, ou seja, pessoas que contactam os nossos serviços para marcar a visita. Portanto, nós não contabilizamos aqui os visitantes e os turistas que nós sabemos que andam livremente pelo território, ou através da aplicação móvel, ou com o guia turístico, que andam livremente, mas que nós não temos forma de conseguir contabilizar. Mas em termos de grupos organizados, pessoas que nos contactam para marcar a visita, nós superamos sempre os 10.000 visitantes por ano. Este ano, claro. Este ano estamos a esperar pelo verão, não é? Este ano já recebemos algumas reservas, já Sim. recebemos alguns pedidos, já recebemos mais de 90 grupos para a Fundação Inatel, uma parceria muito interessante que nós temos com esta instituição, que nos fez já uma marcação até dezembro. Já recebemos alguns operadores espanhóis, alguns operadores alemães, mas ainda é tudo muito incerto. À medida que recebemos alguns pedidos de abril adiante, também já estamos quase diariamente a receber cancelamentos que já estavam feitos. Não é? Estamos numa fase de incerteza, acho que toda a gente está, mas esperemos que seja para breve e que isto de facto retome o pulso que tinha quando isto tudo começou.
Duarte Pinheiro, técnico superior de turismo, e Rosário Machado, diretora da Rota de Românico, que, à semelhança dos anos anteriores, participa na ITB Berlim 2021, um certame de turismo a nível mundial que conta com a participação de 120 países. Este ano, por força das circunstâncias, realiza-se em formato digital. Ainda assim, as expectativas são muitas e já há marcações de turistas que nos próximos meses pretendem conhecer a Rota do Românico. E vale a pena, em terras dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, no coração do norte de Portugal, ergue-se um importante património arquitetónico de origem românica, traços comuns que guardam lendas e histórias nascidas com a fundação da nacionalidade e que testemunham o papel relevante que este território outrora desempenhou na história da nobreza e das ordens religiosas em Portugal. Para ver e sentir nesta região, na Rota do Românico. E Penafiel prepara a sua candidatura à rede de cidades criativas da Unesco. A Câmara Municipal de Penafiel está a desenvolver um trabalho de preparação da candidatura do município à rede de cidades criativas da Unesco no tema da literatura, para o qual conta com a colaboração da equipa da Quartner Portugal. O presidente da autarquia penafilense, Antonino de Sousa, realça que o município se tem afirmado na região e a nível nacional pela sua história e pela aposta que tem sido feita na área da cultura. Estamos a trabalhar nessa candidatura, é um trabalho que não colide com a circunstância de estarmos em pandemia e é um trabalho que é muito importante porque nós temos na área da cultura, de facto, provas dadas. Fomos, de resto, já galardoados pela Sociedade Portuguesa de Autores, quando no ano de 2017 recebemos o prémio de município com a melhor política cultural do país e, portanto, queremos também fazer parte dessa rede da Unesco, das cidades criativas, das cidades da literatura, porque é também uma forma de promovermos o nosso território num domínio tão específico, mas tão importante como é o da cultura. Antonino de Sousa, a aposta na valorização e promoção da língua e da literatura tornou-se um fator de congregação de esforços, tendo em vista o desenvolvimento local e a qualidade de vida, não só por parte do município, mas também pela comunidade educativa e tecido cultural e artístico local. Penafiel pretende vir a ocupar um lugar diferenciador na rede de cidades criativas da Unesco para a literatura. Já está oficialmente constituído o Conselho Municipal de Turismo no Marco de Canaveses. Já foi formalmente constituído o Conselho Municipal do Turismo do Marco de Canaveses, órgão que reúne parceiros públicos e privados. Segundo a Presidente da Câmara Municipal, este órgão tem como missão a definição e implementação de estratégias para o desenvolvimento local do setor. Oficialmente, a Câmara Municipal do Marco de Canaveses constituiu e instituiu também o seu Conselho Municipal de Turismo. Este é um órgão que contempla também um conjunto de parceiros, desde empresas, associações, que nos vão ajudar, sobretudo, na formulação de políticas e de medidas que ajudem a melhorar e a promover o Conselho de Marco de Canaveses e, sobretudo, também a criar condições favoráveis ao investimento e à atração de turistas. O mais normal é que a Câmara Municipal ouça os parceiros, como tem feito até agora, dar nota de que temos parceiros desde o Turismo Porto Norte de Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Dolmen, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, a Rota do Românico, a Associação Empresarial do Mar de Canaveses, a Estação Arqueológica do Freixo, a Igreja de Santa Maria, os estabelecimentos de ensino com cursos da área do turismo, que se fazem representar também. Temos também um representante da Assembleia Municipal, um representante dos empreendimentos turísticos e alojamentos locais, um representante das empresas de animação turística que existem no Conselho, um representante também da restauração ou dos restaurantes do Conselho, um representante da Rota dos Vinhos do Marco e a Confraria do Banho Assado com arroz do forno e também um representante dos senhores presidentes de Junta de Freguesia do Conselho. Todos estes constituem então o Conselho Municipal de Turismo. O objetivo é que nos reunamos para discutir aquilo que é mais importante em termos de promoção da oferta turística do Conselho, desde a programação cultural, a valorização do património, a promoção da oferta gastronómica, dos produtos locais, do artesanato, a animação e o lazer e o desporto, que são tudo fatores que a Câmara Municipal quer reforçar a aposta, sobretudo para, no fundo, conseguirmos ter melhores resultados em termos turísticos e porque consideramos também determinante a construção conjunta de uma estratégia conselhia entre parceiros. Por isso, a partir de agora, temos um conjunto de parceiros que já enumerei e que vão estar connosco a trabalhar para melhorar a estratégia turística do Conselho de Marco de Canaveses.
Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, para a autarquia é vital que o turismo retome o crescimento que vinha sendo implementado antes da crise sanitária. Apesar da quebra no último ano devido à pandemia, o turismo é um setor que se encontrava em crescimento contínuo na região norte, esperando-se que retome essa rota de crescimento. O Marco de Canaveses, pela proximidade à cidade do Porto e pelas excelentes acessibilidades, pretende tirar o máximo partido dos milhões de turistas que todos os anos chegam ao Porto. O Concelho de Valongo tem bibliotecas escolares em todas as suas freguesias. Valongo atingiu este ano as 25 bibliotecas escolares integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, na sequência da aprovação das candidaturas das EB de Moirais, em Campo, e EB do Calvário, em Valongo. Em articulação com vários atores ligados ao ensino, agrupamentos de escolas, associações de pais encarregados de educação e rede de bibliotecas escolares, foi possível instalar estes equipamentos em todas as freguesias do concelho. Entre outras vantagens, a integração na rede de bibliotecas escolares permite o acesso a financiamento para investir na aquisição de documentação, como livros, DVDs, entre outros, mobiliário, equipamento informático e multimédia. A Associação Empresarial de Penafiel vê aprovado o projeto de capacitação do setor da extração de granito ornamental e rochas similares. A Associação Empresarial de Penafiel, através da candidatura submetida no âmbito dos fundos europeus Portugal 2020, viu aprovado pelo Norte 2020 um projeto de capacitação do setor da extração de granito ornamental e rochas similares e da transformação ao nível da fabricação de artigos de mármore, de granito e de rochas similares para a região do Tâmega e Sousa. Trata-se do projeto Granito e Rochas Similares no Tâmega e Sousa, Sustentabilidade, Competitividade e Transformação Digital, que tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações integradas que vão ajudar e capacitar as empresas do setor, nomeadamente na área da inovação, ambiente e até na internacionalização das empresas da região. O presidente da Associação, Nuno Bruxado, realça que num tempo particularmente difícil, a Associação Empresarial de Penafiel orgulha-se de não abrandar esforços para apoiar um setor tão importante para a região do Tâmega e Sousa. Desde 2015 até 2018, segundo dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, o referido setor da região do Tâmega e Sousa registrou, em 2015, um volume de negócios de cerca de 75 milhões de euros e, em 2018, cerca de 100 milhões de euros, ou seja, um aumento de cerca de 33%. E Penafiel lançou uma medida de apoio alimentar para cães e gatos de famílias carenciadas. A Câmara de Penafiel lançou uma nova medida de apoio às famílias mais fragilizadas que tenham animais de estimação, face ao agravamento das condições económicas e sociais das famílias e na sequência da crise sanitária. O município avançou que criou um programa com o objetivo de promover o combate ao abandono de cães e gatos por municípios com carências económicas, apoiando-os com alimentos, nomeadamente ração. Para usufruírem deste apoio, os municípios devem cumprir alguns requisitos relacionados com o rendimento familiar e a residência no concelho de Penafiel há pelo menos 2 anos. A candidatura ao programa é feita mediante preenchimento de formulário próprio. A Dolmen promoveu uma ação de sensibilização esta semana sobre a vespa velutina. A Dolmen, que tem como missão a promoção do desenvolvimento desta região, vai promover nos dias 15 e 16 de março a ação de sensibilização Vespa Velutina, mitigação dos impactos a realizar no âmbito do Grupo Operacional, controlo e minimização de prejuízos da espécie invasora, Vespa Velutina nigritorax, na produção apícola, cofinanciado pelo PDR 2020. Segundo Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da Dolmen, a iniciativa tem como objetivos a partilha do conhecimento gerado. Este é um projeto que já está em curso há cerca de 1 ano. A Dolmen pretende ajudar os apicultores a lidarem com o problema. Para tal, foi feita monitorização e vigilância para que fosse possível perceber qual o nível de ocorrência. É um projeto que já está em curso, está no último ano de execução, já iniciou em 2018 e trata-se de um trabalho de investigação-ação, digamos assim. Portanto, nós neste trabalho convidamos o TAD, a Universidade de Trás-os-Montes, a estudar esta questão, de perceber como é que podemos
mitigar os efeitos desta praga que de facto se instalou não só no nosso território, no país também, até já chegou ao sul, começou pelo norte de Portugal, e perceber também de que forma é que podemos ajudar os apicultores a resolver o problema. Portanto, é um projeto que, para além da UTAD, integra também outro grupo de ação local que intervém aqui nesta região de Tâmega e Sousa, que é a ADER Sousa, e apicultores e associações que também estão a trabalhar connosco, associações de apicultores do Marão e de Montemuro. Portanto, está reunido o leque daqueles que são os parceiros principais no combate a esta problemática. E este projeto tem exatamente como plano de ação fazer, por um lado, o diagnóstico daquilo que é a atividade apícola no território, por outro lado, uma das estratégias que foram definidas é precisamente a monitorização e a vigilância por parte dos apicultores junto dos seus apiários, no sentido de perceber qual é o nível da ocorrência, e depois aplicar aqui algumas práticas no sentido de testar a sua eficácia, nomeadamente a questão da transumância, ou seja, poder transferir as colmeias em determinada fase do ano para outros locais, onde haja menos combate, ou menos avistamentos de vespas. Depois a questão das armadilhas, e é aqui que se coloca esta ação que estamos agora a realizar. A ação de sensibilização, por um lado, tem como objetivo fazer a apresentação destes resultados de investigação que temos vindo a realizar ao longo destes anos e, por outro lado, sensibilizar os apicultores para a necessidade de colocarem armadilhas nas imediações dos seus apiários. As armadilhas artesanais são uma das soluções para combater a praga, que já está instalada. A Dolman desaconselha a resolução do problema por iniciativa própria, sempre que é avistado um ninho. Aquilo que está recomendado é que façam o registro fotográfico, façam a georreferenciação e, aliás, podem dar podem e devem, com certeza, os serviços municipais vão-lhes perguntar pela localização exata, e as coordenadas GPS são muito importantes para isso. Portanto, quando fizerem o contacto telefónico com o serviço municipal, e é isso que devem fazer, é mesmo o contacto telefónico com os serviços municipais, sinalizando esta questão. Eles diretamente ou através de serviços que alguns municípios trabalham com entidades prestadoras de serviços, sejam os bombeiros, sejam outras entidades privadas, articularão e no sentido do ninho ser de facto destruído, porque obriga de facto a cautelas muito específicas, a períodos de dia em que é mais recomendável fazer essa destruição, por norma é em período noturno. Portanto, de todo está aconselhado que seja a pessoa, qualquer um de nós, a fazer essa tentativa de contacto. De destruição, pode correr mal no contacto, de facto, sim. Os números são elevados nesta zona do Val de Sousa e Baixo Tâmega? Sim, são elevados. Neste momento nós estamos a fazer essa atualização precisamente há cerca de meio ano, talvez mais, ascendia a centenas de ninhos abatidos neste nosso território. O Sousa, e também é importante dizer isto, na parte do Sousa trabalhamos com os colegas da ADER Sousa, também eles vão ter, no contexto do grupo, uma sessão de sensibilização mais direcionada para os municípios do Sousa, portanto aí já estarão representados os coordenadores de serviços municipais de Felgueiras, Passos Ferreira, Lousada, Penafiel, e será no dia 15, portanto 15 e 16 serão dias que estão dedicados a esta temática. Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da Dolman, no Val de Sousa e Baixo Tâmega, após monitorização já se abateram centenas de ninhos destas vespas, num período de cerca de meio ano. Nos próximos dias 15 e 16, a Dolman vai realizar uma ação de sensibilização subordinada ao tema Vespa Velutina, mitigação dos impactos. Nesta ação será efetuado um ponto da situação dos trabalhos realizados até o momento, devendo ainda ser apresentadas algumas abordagens de combate a esta praga, que nesta época do ano se reveste de particular relevância para os apicultores. A iniciativa irá decorrer em formato webinar, no período compreendido entre as 10 horas e as 12h30. A sessão de abertura contará com a participação da Presidente da Dolman e chefe do Executivo da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, vários coordenadores municipais de Baião, Rezende, Amarante, sendo que as notas finais estarão a cargo de Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da Dolman. O presidente do CDS Penafiel, Agostinho Guedes, e o presidente da Câmara Municipal, Antonino Sousa, estiveram à conversa com o Novo Canal sobre a exploração mineira em Penafiel,
Paredes e Gondomar. O CDS-PP Penafiel associou-se ao CDS Gondomar e à distrital do CDS Porto contra a exploração mineira na Serra das Banjas, localizada nos concelhos de Gondomar, Penafiel e Paredes. As comissões políticas concelhias do CDS de Gondomar e de Penafiel, bem como a Comissão Política Distrital do CDS, consideram que a exploração destas minas colocará em causa um importante património romano e arqueológico de extrema relevância. Refira-se que foi publicado no dia 1 deste mês em Diário da República um aviso da Direção-Geral de Energia e Geologia referente à celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira em mais de 1000 hectares da Serra das Banjas, localizada nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel. Agostinho Guedes, presidente da Conselhia do CDS-PP Penafiel, declarou ao Novo Canal que este aviso surpreendeu autarquias e concelhias. Para Agostinho Guedes, o Governo avançou com uma decisão à revelia das populações que poderão vir a ser afetadas, sendo que não se sabe que tipo de estudos foram feitos, nomeadamente de impacto ambiental. Porque realmente estas concelhias foram apanhadas de surpresa com uma publicação no Diário da República sobre um aviso referente à celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira na Serra da Banja e quer dizer, sem qualquer pedido de opinião às concelhias que por onde passam esse tipo de terrenos, tanto Penafiel como Paredes, como Gondomar, quer dizer, e acho que as concelhias, os municípios, deviam ter sido levados em conta sobre este aspecto. Portanto, quer dizer que as autarquias, nenhuma delas foi ouvida pelo Governo antes desta decisão? Não, por aquilo que sei, e tenho quase a certeza, nenhuma autarquia foi ouvida sobre este aspecto. Nós fomos todos apanhados de surpresa, isto foi publicado no Diário da República no dia 1 de março, portanto no princípio deste mês, e não sabemos nada, simplesmente queremos saber o que é que se irá passar neste conjunto de terrenos que querem fazer a exploração. Queremos saber, em termos de se há algum estudo de impacto ambiental previsto para este tipo de extração, porque estamos a falar em áreas muito grandes, estamos a falar em serras que são muito bonitas, que atraem muito turismo naquela zona e que eventualmente vão danificar a zona, a zona envolvente irá ficar mais danificada do que o que já está, porque eventualmente lá já houve explorações e também já existem lá ramos danificados, mas queremos saber ao certo o que é que se irá passar. Agostinho Guedes refere alguns dos muitos prejuízos que esta exploração mineira poderá originar. Para além do património natural e arqueológico, o presidente da Conselhia do CDS-PP refere ainda à proteção das colónias de morcegos que nidificam nos poços das minas romanas e cuja conservação é imposta pela Diretiva Aves e Habitats da União Europeia. Sim, aquilo fala, lá existe um importante património romano e arqueológico, fala também da proteção das colónias dos morcegos que ficam nos poços das minas romanas há séculos, que aliás é imposta uma diretiva da União Europeia transportada para a legislação nacional. Para além disso, existe também para salvaguardar qualquer tipo de poluição e contaminação de vários lençóis freáticos, que podem lá acontecer, e também é preciso saber porquê, porque existe lá também uma rede de vários percursos pedestres que fazem parte do Parque das Serras do Porto, que representa um investimento de 230 mil euros, cuja a obra está prevista a ficar concluída na primavera deste ano. Portanto, o que nós queremos saber é, acima de tudo, que tipo de estudos de impacto ambiental é que existe para aquela zona e, principalmente, que todos os municípios sejam ouvidos sobre este caso, porque nenhum desses municípios foi ouvido. Entretanto, houve já municípios que emitiram comunicados que estão totalmente contra este processo, inclusive a Câmara de Penafiel, a Câmara de Gondomar, e, portanto, nós queremos saber o que é que se vai passar, como se vai passar e que tipo de estudos é que há para esta zona.
O Presidente da Câmara Municipal de Penafiel prestou declarações sobre o tema na aldeia de Quintandona, a cerca de meia dezena de quilómetros da Serra das Banjas, uma localidade sujeita a sofrer consequências ambientais e económicas com esta exploração. Antonino de Sousa, apanhado de surpresa por este aviso, manifesta desde já a total oposição à possibilidade de celebração deste contrato para a exploração mineira na Serra das Banjas. Sim, no passado dia 1 de março foi publicado o aviso com essa intenção do Governo de concessionar a exploração mineira de uma área muito significativa do nosso território, mas envolvendo também território dos municípios vizinhos de Gondomar e de Paredes, uma área de mais de 1000 hectares, de uma das áreas mais, não ia dizer bonitas, porque nós felizmente temos no concelho de Penafiel muitos e belos recantos, mas uma das áreas em que o património natural tem sido mais preservado e mais valorizado, e valorizado até do ponto de vista também da atividade económica. E, portanto, com o conhecimento que tivemos dessa publicação, porque não tivemos outro, não houve da parte nem da Direção-Geral, nem da Secretaria de Estado, nem do Ministério do Ambiente, nenhuma preocupação em ouvir previamente os municípios. Nós tivemos conhecimento exatamente no mesmo momento, nas mesmas circunstâncias em que teve conhecimento o conjunto da população, com a publicação do aviso, mas ficamos obviamente surpreendidos e de imediato assumimos publicamente que havia uma total oposição da parte do município de Penafiel a que essa intenção viesse a concretizar-se. Mas a Câmara de Penafiel já teve alguma informação por parte do Governo sobre este assunto? Ou seja, já averiguou da existência ou não de alguns estudos, designadamente impacto ambiental? Tem alguma informação sobre isso? Não, a única coisa que existe neste momento é o aviso que foi publicado com essa intenção. E neste momento está a decorrer a consulta pública que se prolonga por um período de 30 dias. Os municípios, como eu disse, assumiram, o de Penafiel e os demais municípios envolvidos assumiram desde logo uma posição comum de tudo fazerem para que esta intenção do Governo se não venha a concretizar, e neste momento estamos a preparar de forma articulada a posição que vamos depois manifestar nessa consulta pública. Para o Presidente da Câmara Penafidelense está em causa a salvaguarda do património natural e a proteção das populações que poderão vir a ser afetadas por esta exploração mineira. O autarca teme que daqui resulte um passivo ambiental para as populações. Aqui o que está em causa é, sobretudo, a salvaguarda deste património natural. Nós temos aqui uma paisagem que é, de facto, excepcional. Não é por acaso que tem havido aqui um conjunto de projetos de investimentos muito significativos. Aqui no local onde nos encontramos, por exemplo, esta aldeia de Quintandona, que foi recuperada e que é hoje um ponto de referência, não apenas no concelho, mas até no norte do país, de um belíssimo projeto de recuperação de uma aldeia histórica, mas temos muitos outros projetos de percursos pedestres, de recuperação de património, de moinhos. Temos uma fauna e uma flora que são quase exclusivas aqui neste território do Distrito do Porto, que são quase exclusivas aqui nesta serra. E, portanto, tudo faremos para que a intenção do Governo se não concretize. De resto, nós temos um histórico que nos recomenda também adotarmos essa posição, porque aqui, nas freguesias de Rio Mau e de Sebolido, por exemplo, aconteceu em tempos idos uma exploração de pedreiras de xisto, e a verdade é que quando se esgotou o filão do xisto, a empresa foi simplesmente à sua vida, o Estado, entretanto, tinha arrecadado os impostos que lhe cabiam e quem ficou com o passivo ambiental foram precisamente estas nossas comunidades. E, portanto, sabemos que aquilo que iria acontecer se esta intenção viesse a concretizar-se era exatamente o mesmo. A empresa privada ia levar os lucros da exploração, o Estado ia receber as rendas da concessão e os impostos relativos aos lucros da empresa, e aqui o território ficaria, mais uma vez, com o passivo ambiental para resolver.
Agostinho Guedes, do CDS-PP Penafiel, e Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, a manifestarem-se contra a exploração mineira na Serra das Banjas. O aviso da celebração de um contrato administrativo para a exploração mineira naquela serra, localizada nos concelhos de Gondomar, Paredes e Penafiel, foi publicado em Diário da República no dia 1 deste mês. Autarcas e forças políticas foram surpreendidos, ninguém foi ouvido sobre a matéria, agora unem-se esforços para aprofundar os fundamentos de tal decisão. E estreou este sábado aqui no Novo Canal o programa que lhe permite fazer exercício em sua casa, Move It, com o André. Ora veja. Pois é, eu já estou a fazer desporto. E você, por que espera? Todos os sábados de manhã, aqui no Novo Canal, nós vamos ter um programa de desporto para você fazer em casa. Eu sou o André Neves, professor de Educação Física, e vou estar aqui para vos acompanhar. Um bem-aja e até um dia destes. E estreou esta semana no Novo Canal um novo programa da grelha de entretenimento, o Tinianga. Sou Graciete Espírito Santo, bem-vindos ao programa Tinianga. Estamos prontos para responder a 5 questões por 5 telespectadores que se queiram inscrever aqui no Novo Canal através do 93 946 7738. A informação semanal vai agora para uma curta pausa de 30 segundos para compromissos publicitários. Voltamos já com a companhia de Pedro Marques Pimenta. Fique desse lado. E tal como prometido na primeira parte desta informação semanal, a seguir ao intervalo e nesta aqui é a segunda parte, já temos na nossa companhia Pedro Marques Pimenta. Boa noite, Pedro. Boa noite. Pedro, o primeiro tema que nos trazes hoje é precisamente sobre a tua terra natal, que tanto falas aqui no Informação Semanal e fora também, Valongo, mais precisamente sobre o circuito de contemplação em Valongo, que tem 3 tronos romanos e 3 baloiços. Portanto, temos aqui um circuito para toda a gente visitar. Precisamente. Fátima, antes de mais uma pequena nota, falo com muito gosto e falo também porque, de facto, está a ser feito sempre um trabalho contínuo de aprimoramento daquilo que é todo o Concelho de Valongo, neste caso, nomeadamente, no que toca às serras do nosso Concelho. No caso destes tronos que se fala hoje e também dos baloiços, isto no fundo obedece aqui a um conjunto de equipamentos esportivos que têm sido criados nas nossas serras, precisamente para poder potenciar aquilo que é a prática desportiva, mas também não só. O turismo e o lazer. Quem quiser visitar as nossas serras não precisa só de o fazer por uma vertente mais desportiva. Também o pode fazer e também por isso foi criado, por exemplo, o circuito de trail running, as pessoas que praticam a modalidade. Foi criado também o centro de VTT. Tem também a possibilidade de passearem a cavalo, através dos nossos trilhos equestres. Sábado é inaugurado também, este dia 13, o centro de escalada, não só para quem é praticante, mas também para quem possa ser iniciante, para experienciar e poder fazer esse desporto. E no fundo tudo isto vai aqui ao encontro daquilo que nós procuramos, que é, no fundo, contemplar a nossa natureza. Não só na vertente esportiva, nesta vertente de lazer, as nossas serras têm muitas paisagens e muitas coisas atrativas para se visitar. Até num simples passeio com a família, nomeadamente nesses tronos que agora estão a ser criados, porque a paisagem é fabulosa, não é por ser o meu concelho, o tal concelho que eu tanto gosto e admiro. Não, a paisagem é de facto muito atraente. É possível, em dias que o tempo esteja melhor, até ver o mar. É possível contemplar toda aquela envolvente. É também possível, por vezes, ver a Serra do Marão. É uma paisagem, de facto, de cortar a respiração e que vale a pena visitar e levar as famílias. E, acima de tudo, é aqui um registro de aproveitamento daquilo que é a nossa natureza e também aquele bem-estar que todos nós usufruímos quando estamos ao ar livre. E o ar livre, nomeadamente agora nesta questão
da pandemia, se calhar torna-se ainda muito mais valoroso. Porquê? Porque certamente, depois agora deste desconfinamento, quando as coisas melhorarem, não quer dizer que as pessoas não o possam fazer agora, podem, mas depois, quando houver um desconfinamento, nomeadamente também os tronos e os baloiços estarão disponíveis, porque atualmente têm umas fitas de proibição para as pessoas não se aglomerarem nestes locais, e serão certamente locais para se aproveitar, mesmo no desconfinamento, com todos os cuidados e regras da Direção-Geral de Saúde, porque o desporto ao ar livre será sempre a melhor maneira de se praticar desporto. E por isso, estou certo que será um sucesso, já tem sido um sucesso, mesmo agora em altura de pandemia, e certamente será ainda mais depois no desconfinamento. Para além disso, tudo isto também serve depois para atrair o turismo para aquilo que é a nossa malha urbana, para levar pessoas também à cidade de Valongo. Por exemplo, com a criação do que eu falei recentemente, do Museu do Brinquedo da Reguefe e do Biscoito, do nosso Museu do Brinquedo também, que está para ser inaugurado. Tudo isto são obras que estão a ser feitas também depois que atraem estas pessoas que passam nas nossas serras para que possam também chegar à nossa cidade. E na malha urbana também é importante falar que até aí temos tido o cuidado das pessoas poderem praticar desporto ao ar livre. No fundo, quase como se fossem ginásios ao ar livre. Porquê? Nós criámos também recentemente um centro de marcha e corrida municipal, em Valongo e em Hermesinde, com também circuitos de manutenção para que as pessoas possam fazer ginásio, musculação, e estes centros de manutenção são também inclusivos. Pessoas que andem de cadeira de rodas, por exemplo, podem também praticar exercício físico. Ou seja, tudo isto que eu estou aqui a falar engloba, no fundo, um conjunto de equipamentos e uma panóplia de equipamentos que só traz vantagens não só para os habitantes do Concelho de Valongo, mas também para os que vêm de fora. Quem passa nas nossas serras diariamente e, sobretudo, ao fim de semana, apercebe-se precisamente disso. Muito bem, Pedro. Para quem não conhece estas serras, podem facilmente ter acesso através do site da Câmara Municipal. Por exemplo, há vários trilhos, eu já pesquisei, por acaso já quis ir lá e descobri que têm trilhos mais fáceis, mais difíceis, de vários precisamente. E vai ser também criado, a breve trecho, um site específico com este conjunto todo de equipamentos esportivos que estou aqui a referenciar. Também não é em vão que temos dito que Valongo é a capital do desporto outdoor, porque é mesmo desta forma que já olham para nós e referenciam Valongo. E de facto as pessoas podem, através também do site do município ou também através do Facebook, terem acesso a estes trilhos, conhecerem também quais são os trilhos que podem frequentar, perceberem também onde é que é o centro de VTT, quem queira ir de bicicleta. Isso também acontece, por exemplo, em relação aos trilhos equestres. Basta irem ao centro hípico, têm lá depois a possibilidade de a cavalo percorrerem as nossas serras, que também vale muito a pena. Este centro de escalada também será dessa forma, depois com marcação, tudo isso é possível fazer. E, portanto, é muito fácil de acesso. Isto com Facebooks, hoje em dia com redes sociais, com sites de internet, chega-se facilmente a todas as cidades e o interessante é que visitem e experienciem, porque Valongo é um território a descobrir e vale muito a pena visitar Valongo. Muito bem, como já tinhas dito, para já não é possível visitar estes 3 tronos e 3 baloiços. É possível? Possível é, contudo estão neste momento interditos. Podem estar por lá, não convém é pararem por lá. Também uma data em que as pessoas possam visitar, depende muito Agora vamos da falar, evolução da exatamente, pandemia. vamos falar daquilo que são as regras de desconfinamento e depois certamente aqui o Executivo, nomeadamente o Vereador do Desporto, terá esse cuidado de, assim que possível, reabrir, ou neste será caso, anunciado. Exatamente, retirar as fitas e no caso dos baloiços colocar os bancos, porque atualmente não tem bancos, precisamente para não juntar aglomerados de pessoas. E aproveito para fazer aqui a ponte também para este segundo tema, que é o desconfinamento gradual. Foram anunciadas as medidas esta quinta-feira desta semana pelo Primeiro-Ministro António Costa. Concordas com este desconfinamento? Não concordas? Achas que estamos a acelerar demasiadas coisas? Talvez. Aquilo que se percebe é que o próprio Primeiro-Ministro deu se calhar um bocadinho um passo à frente, dado que seriam se calhar as indicações dos especialistas e até do próprio Presidente da República. Contudo, eu compreendo aquilo também que é a análise do Primeiro-Ministro face à atual situação, à economia, a toda a economia, há a componente também social e também há a componente, não podemos esquecer, mental. Não é? Sabemos que isto chega a um ponto que é muito difícil de gerir. E foi nesse sentido que ele deu esta abertura, por exemplo, na questão das escolas
é muito premente e percebe-se isso, não é? Para que não se atrase aqui a aprendizagem, porque de facto o acesso não é igual para todos, e eu compreendo que se dê este passo em frente. Acho muito bem que, como tínhamos falado aqui, que na Páscoa existam este tipo de restrições bastante apertadas, porque também sabemos que no passado aquilo que nos apertou e que nos complicou a vida foi o que se passou no Natal. Depois tivemos um janeiro que foi terrorífico e não podemos pensar em que aconteça algo semelhante na Páscoa. O ano passado também tivemos uma Páscoa assim, sim, exatamente. Do mesmo género, e voltou a acontecer. A verdade é o comportamento daqui em diante. Exatamente, portanto já não será também novidade nenhuma. Claro que é difícil, não é? Compreende-se que sim, claro que sim, mas temos que perceber que acima de tudo agora está a saúde pública e há que cumprir estas regras. Portanto, eu concordo com este aperto na Páscoa. Acho que pode ter sido, se calhar, precipitado, vamos ver, oxalá que não, algum tipo de abertura já nesta fase. Ou seja, eu compreendo a decisão, até porque também, segundo o que está escrito, ele teve aqui também indicações de especialistas comportamentais para fazer este tipo de aberturas graduais. Também deu indicação que não vai haver facilitismos, ou seja, pode até vir a acrescentar medidas, ou seja, dar o passo atrás, nunca dará um passo à frente. As datas estão estipuladas, não vai haver aqui passos à frente, não vai haver aqui menor tempo para aberturas. E pode haver restrições, até nomeadamente no que toca aos concelhos, como já foi feito, concelhos que se calhar que tenham aqui uma maior incidência de registros, que possam depois serem também impedidos em termos de circulação e etc. Eu parece-me ajustado aquilo que foi a minha leitura, todavia tenho que dizer que se calhar se precipitou, ou pode haver aqui uma precipitação em alguns casos. Eu quero acreditar que não, até porque terá dados muito melhores do que nós temos, e especialistas e pessoas também com credibilidade para lhe darem essas indicações. Tendo em conta também que de 15 em 15 dias toda esta situação irá ser analisada e, portanto, poderá mudar a qualquer momento. Precisamente. Muito bem, Pedro. Passamos para o terceiro tema, a tomada de posse do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Muito bem. Eu trago também cá este tema porque sabemos que estamos a viver agora, atualmente, tempos difíceis. O próprio Marcelo Rebelo de Sousa disse isso na sua tomada de posse, que os segundos mandatos são mais difíceis. E, de facto, é um segundo mandato cheio de desafios. Ele vai passar... Sabemos que ele, nestes 5 anos, o Presidente da República será o mesmo. Mas sabemos que temos aí umas autárquicas à porta, sabemos que vai ter as legislativas em 2023, sabemos também que este governo é minoritário, não é? A qualquer momento, se este Orçamento de Estado para o próximo ano não for aprovado, podemos ter aqui, quem sabe, umas eleições antecipadas. É um mandato de mudanças. É um mandato que pode ser de mudanças, é um mandato certamente mais difícil e é um mandato onde também tem que haver aqui um conjunto no fundo, digamos assim, de assertividade e até de estabilidade por parte do Presidente da República, que ele tanto fala, e sem esquecer e sem descurar, como ele também diz, toda a questão económica ou social, que é preciso estar muito atento, mas também há aqui muitas questões políticas que estão levantadas e não sabemos muito bem. Sabe-se que neste momento a direita está também fragilizada, não consegue ser oposição. O Marcelo tem falado sobre isto e ele espera certamente também que a direita possa aparecer aqui mais forte, mas espera também, sobretudo, perceber como é que as coisas se vão desenrolar, nomeadamente, como referi anteriormente, no que toca depois à questão governativa com o Orçamento de Estado. Temos um exemplo muito prático. Em 2016, se a memória não me falha, exatamente, em 2016, peço perdão, sabemos que na altura era Cavaco Silva o Presidente da República, sabemos que Passos Coelho deu posse ao governo de Passos Coelho e depois houve a tal geringonça que permitiu então esta governação do Partido Socialista. Exatamente. Depois temos também um exemplo, aí é mais preocupante, que foi o exemplo em 2004, onde o Jorge Sampaio dissolveu o Parlamento do governo de Santana Lopes, que mais tarde veio a dar até a maioria a José Sócrates, a maioria do Partido Socialista, e portanto são aqui inúmeros dos desafios. Vamos esperar que de facto não exista esta crise política, esta instabilidade política, certamente que não é isso também que o país precisa, e vamos aguardar então pelos novos tempos que aí vêm. Pedro, o tempo é escasso, portanto passamos já para o desporto. Queres dar destaque a quem e a quê?
Muito bem, Fátima. Começo pelos nossos atletas campeões europeus na modalidade de atletismo. Começo por Patrícia Mamona e Pedro Pichardo no triplo salto e também Auriol Dongmo, campeão de lançamento de peso. É um feito destes atletas portugueses. O atletismo, de facto, é daquelas modalidades que Portugal está sempre na frente e está sempre com grandes resultados. São atletas que merecem este destaque. E muitos deles, já aqui, como é o caso da Patrícia Mamona, já repetem títulos ao longo dos anos e estes feitos merecem ser relevados aqui no programa. Depois, falar também do regresso da Fórmula 1 a Portugal. Vamos ver se com público ou se sem público. Provavelmente ainda não com o público, mas embora, como falámos há pouco, o desconfinamento, a partir de 19 de Abril, os eventos ao ar livre estarão com livre acesso. Vamos ver se no caso da Fórmula 1 isso acontece. Eu tenho dúvidas porque a verdadeira reabertura será a 3 de maio e o evento Fórmula 1 vai decorrer no fim de semana anterior, ou seja, até dia 2 de Abril, domingo. Por isso tenho muitas dúvidas que exista de facto público neste grande prémio. Vamos ver. O importante é estar em Portugal e Sim, levar o nome de Portugal e da pista além de Portugal, fronteiras. além fronteiras, que já sabemos que é incrível. Precisamente. E depois destacar naturalmente, e aqui falando também um bocadinho com o coração apaixonado, falar do meu clube, falar do Futebol Clube Porto, da sua passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. É um feito porque de facto no meio de tantos tubarões e ao longo dos anos temos visto a dificuldade que é para as equipas portuguesas sequer até apurarem-se aos oitavos de final, chegar aos quartos foi muito bom, com uma equipa que é basicamente com menos ano para ano campeã em Itália, com menos de metade do valor, sim, contra o melhor jogador do mundo, que é o nosso Cristiano Ronaldo. E depois também daquilo que foi o jogo, não é? Quem viu o jogo, o Porto ficou com 10 jogadores muito cedo, teve um prolongamento ainda que decorreu e mesmo assim conseguiu equiparar-se às Juventus, mesmo perdendo o jogo ganhou a eliminatória e foi um feito que merece também este destaque e que me deixou particularmente feliz. E que leva o nome de Portugal também, porque é a única equipa portuguesa na Liga dos Campeões. E nas competições europeias também. Exatamente, e é também das 8 melhores equipas da Europa. Portanto, Pedro, a seguir, sugestões. Muito bem, para finalizar, Fátima, as habituais sugestões, eu queria sugerir uma série, que é a série do Exército dos Precários. Toca aqui naquilo que é a segurança privada e de todas as dificuldades que este setor passa. E repare-se que a segurança privada está em todo lado, está nos hospitais, está também naquilo que é o nosso cotidiano, nos museus, no teatro. E de facto são aqui umas vítimas do que é precariedade laboral. E vale a pena assistir a esta série. A série está no Fumaça. Isto é um site que está disponível também através da página do Facebook. É um grupo de investigação jornalística que recorre muito ao crowdfunding e também aquilo que é a investigação científica com bolsas de investigação. Por trás dos seus olhos é outra das recomendações que eu quero aqui deixar. É uma série da Netflix, é um trailer psicológico que também vale muito a pena e lá está agora nestes fins de semana prolongados que temos também pela frente, deixo essas sugestões. Muito obrigada, Pedro, por mais uma informação semanal e até daqui a 15 dias. Quanto assim, não será até daqui a 15 dias, porque espero sempre por si, desse lado, a acompanhar tudo o que acontece em novonoticias.pt. Tenha um excelente fim de semana e uma boa noite. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.